Bom dia, pessoal. Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Mais um webinar promovido pela Verity. Alguns aqui já me conhecem, mas me apresentando, sou Felipe Lopes, contador, sócio e head de operações aqui da Verity, né? A plataforma, a Verity, aqui tem muitos usuários, mas para quem não é usuário, a Verity é um software especialista em recuperação tributária, e hoje também a gente tem a calculadora da reforma. Então a gente iniciou ali com recuperação tributária e hoje a gente já está transformando já a própria recuperação na calculadora da reforma e para atender os escritórios, porque a gente é uma plataforma exclusiva para escritórios, consultorias, contabilidade que atuam, né, com esses trabalhos de revisão, de cálculo de reforma tributária. Então, a Verity é um software para esses escritórios, para vocês conseguirem ter uma segurança, uma agilidade aí no processo de vocês, tá? E hoje, né, o nosso tema é extremamente atual e estratégico, tá? Quando a gente pensou nesse tema, foi por um único motivo, né? Por isso que a gente colocou o webinar, que como aproveitar os créditos de PIS e COFINS antes de 2027. Lembrando que a gente já está no final de 25, 2026 aí já está na porta, então provavelmente todo mundo vai falar que o ano foi rápido demais. Imagina 2027 como vai ser, né? Então, e com a reforma tributária já aprovada e a transição ali para o modelo IVA se aproximando, né? é, a gente está tendo um certo prazo para identificar e aproveitar os créditos ali de PIS e COFINS, porque lembra, ele é o primeiro, as primeiras contribuições que caem, né? Então, tem muitas oportunidades, tem muita coisa na mesa que vocês têm que oferecer para o seu cliente, porque o momento é agora, porque, novamente, ele tem um prazo ali, e depois, não que ele não vai ser recuperável, mas vai, ele vai recuperar de uma forma assim que é muito parcelado. O governo colocou uma estratégia que vai ficar muito alongado essa recuperação, tá? Não é igual hoje, né, que você pega os últimos 5 anos e faz todo o seu trabalho. Então, é importante a gente trazer esse tema para vocês e deixar vocês aí atualizados, tá? Então, para tratar desse tema com profundidade, com clareza, precisava trazer um grande profissional aqui para gente passar esse tema para vocês, tá? O Richard, ele é sócio da Salamanca Batista, Abrage e Calixto Advocacia. Depois ele me corrige se eu falei errado, tá? O Richard, até para vocês entenderem, ele é um grande advogado, contador, tem mais de 15 anos de experiência em projetos estratégicos nas áreas tributária, societária. Ele é especialista em governança fiscal, benefício tributário, planejamento financeiro. Se eu ficar lendo o currículo dele, eu vou ficar aqui o webinar inteiro só falando do currículo dele, tá, pessoal? Então, por isso que eu trouxe essa grande liderança aí na área tributária para trocar essa ideia, para vocês terem essa troca de experiência, tá? O nosso webinar é um modelo super tranquilo, a ideia é a gente ter um bate-papo super legal aqui. E novamente, agradeço a presença de todos e, Richard, muito obrigado por aceitar nosso convite. É uma honra tê-lo conosco aqui. E aí a palavra é com você, se quiser se apresentar também, né? Porque seu currículo é grande, eu tive que dar uma resumida. Bom dia, pessoal. Eu sou, né, o Ricieri, né, para os italianos é Riccieri, mas eu tenho, né, as duas formas, né? Mas para ficar mais fácil, Felipe, todo mundo me chama de Ricci. Mais fácil, Ricci. Falo daqui do Paraná. Já deu para perceber que o sotaque é carregado, né? Não é o sotaque curitibano marrentinho, né? É o sotaque do interior do Paraná, embora, né, eu estou aqui falando aqui da cidade de Ponta Grossa, fica bem pertinho aqui do Curitiba, né, é um polo industrial, e é uma alegria estar cá, Verot, pessoal, discutir piscofins, como o Felipe falou, pessoal, dezembro de 2026, ó, piscofins acabou, então a gente precisa olhar
né, para esses temas, principalmente aí para as empresas do lucro real, entender o que pode ser feito, porque a reforma tributária, né, Felipe, ela vai ser um desafio, ela tem todas essas questões como precificação, split payment e outras coisas que já foram até objeto, né, de um webinar aí da Verity, tem tantas outras coisas, e a gente sempre fala como é que a gente vai enfrentar um novo desafio que todo mundo acha que a reforma tributária é problema dos tributaristas. E, na verdade, eu falo que a reforma tributária é uma demanda multidisciplinar. Mas para entrar bem na reforma tributária, pessoal, tem que fazer a lição de casa perfeito com o que temos. E esse acho que é o escopo da gente falar de PIS e COFINS, conceito de insumo, teses, recuperação, como que a gente faz os projetos na prática usando a Verity, né, que é uma plataforma que nós, enquanto usuários aqui do escritório Salamacha, a gente usa a plataforma, como que eu uso, como que a gente interpreta esses dados, como que a gente constrói os projetos né, de governança tributária, e a gente quer a participação aí do pessoal, agora estamos aí com 36 pessoas nesse momento, e vocês podem mandar, né, aí as sugestões e de como que a gente pode trabalhar isso de uma maneira leve, né, o Felipe tem toda essa dinâmica prática, eu também tenho essa dinâmica prática, né? Aqui ninguém está aqui, pessoal, para fazer palestra, para fazer. Ninguém aqui sabe decor o número do acórdão que foi, né, do recurso repetitivo. Aqui ninguém quer saber exatamente a vírgula que está a lei, embora a gente saiba, mas a gente quer passar aqui reflexões práticas para que o cliente fique satisfeito e dentro do possível de uma jornada, né, não é tão fácil assim, né, Felipe? E também a todos os colegas, advogados, contadores, né, também dou um bom dia a todos. Não é tão fácil a gente chegar na hora da monetização, né, que é parte importante, né, mas não é a Com mais certeza. importante, né, tem toda a jornada do cliente, a jornada do dossiê tributário, que a Vera te ajuda a gente para chegar, porque o envio da fatura, do sucesso aqui no projeto é só uma consequência do que a gente quer trabalhar e expor aqui de uma maneira simples, uma maneira humilde e que talvez é um jeito que a gente faça, vocês também possam ter outras maneiras e vamos aqui colocar num balaio só para ver o que sai. Com certeza, com certeza. E é muito engraçado porque quando a gente fala de PIS e COFINS, né, é, a gente sabe toda a dificuldade que é fazer um bom levantamento, um bom trabalho, e também a gente sabe como é a dificuldade de colocar, implantar isso, né, ou seja, retificar SPED, retificar DCTF, fazer perde comp, vincular com os pagamentos. E assim, é tudo uma linha, é como se fosse uma esteira, né? Eu gosto de mencionar que é uma esteira, existe um processo ali, né? Não é tão beabá assim, né? E eu acho um tema muito importante, e assim, de novo, né? Frisando, 2027 está aí, não adianta a gente fechar o olho, falar, não, vai ser postergado, porque, pessoal, é uma coisa que a gente vem batendo muito, tem muita gente perguntando para mim, pro Felipe. Falando, olha, pessoal, Felipe, você acha que 2027 cai mesmo? Você acha que agora eu devo trazer esse tema para o meu cliente? Você acha que agora eu devo encontrar com o meu cliente, falar e talvez até oferecer um projeto de PIS e COFINS? Porque PIS e COFINS é o primeiro que cai, mas eu acho que projeto tributário você sempre tem que tá conversando com o cliente, porque são projetos estratégicos hoje em dia. Hoje em dia é uma forma do fiscal trazer receita para a empresa. Então, tem empresas que utilizam isso como até meta, né, do fiscal. E sim, eu sempre falo, sim, não é uma coisa que vai ser. Eu acredito, eu, Felipe, acredito que não vai ser postergado e que sim, 2027 o PIS/COFINS cai, e até pelo investimento que a Receita está fazendo, né? Eu vou fazer, ó, como o papo tá leve, a Receita está fazendo um baita de investimento, a gente aí correndo aí por Paranazão, um pouquinho de São Paulo, né? A gente vem levando essa mensagem que é da reforma tributária e a gente criou um termo que ele remete à política, mas é só uma brincadeira. Existem os negacionistas da reforma.
né, nessa caminhada. Não, nada, isso aqui não vai passar, é tudo para aumentar imposto. Gente, se é para aumentar ou não, cada um tem sua opinião e isso é uma questão política. Nós aqui, como operadores do direito, operadores da contabilidade, cara, é o que está na mesa. Nós temos que se virar o que tem. Então, eu também concordo que ela vai rodar com alguns delays. O fato de não termos a alíquota da reforma tributária não é uma justificativa para a gente, não, então não vamos nem olhar para PIS/COFINS agora, porque não vai rodar o sistema. Significa que vai ser tudo meio em cima da hora. Significa que vai ser tudo meio truncado, como sempre foi, né, os projetos tributários, embora a gente tenha a lei complementar 214, faltam, né, ainda as leis ordinárias, mas, gente, tem espaço para falar de PIS e COFINS e todo mundo acha, minha revisão aqui de PIS e COFINS é só insumos, são as teses judiciais que estão aí. São questões que tem que colocar na mesa, sabe, Felipe? Não sei se os nossos colegas que estão aí, o que a gente faz é o feijão com arroz. Se a gente, por exemplo, está de frente de uma empresa, do lucro real, cara, faz o check, é a indústria. Então, vamos ver as teses judiciais que já estão ajuizadas ou não. Porque tem temas que de PIS e COFINS, agora já direcionando, tem temas que de PIS e COFINS que a gente precisa sugerir para o cliente de ir, né, na esfera judicial. Olha só, a calculadora, a Verity, ela faz, né, essa primeira análise, por exemplo, a exclusão aqui do PIS e COFINS na base aqui do PIS e COFINS, o ISS na base aqui do PIS e COFINS, a questão dos insumos, por exemplo, né, outro braço, né, mas nós, por exemplo, aqui no Paraná, esse tema aqui do PIS e COFINS, né, as contribuições nas suas próprias bases, nós temos uma tendência de fazer muito mais no judicial nesse momento, né, eu acredito que é uma boa aposta, Ricieri, vai ganhar ação lá na frente e como que vai pagar isso? Vamos lá, o precatório federal é uma questão, ou então, né, quando o trânsito está em julgado, se terminar favorável, né? Porque esses temas estão no STF para julgar, né? Terminando favorável também pode, né, hoje nós temos, né, a questão aí da habilitação judicial, né, para formar aí a questão aí do que era o anexo 5 aí na Receita, e dá para monetizar. Sabe por quê, pessoal? Uma percepção que eu tenho, se o PIS e COFINS vai terminar em dezembro de 2026, isso não está escrito nos anais do STF e do STJ, é o que a gente vê nos colegas, na comunidade, nas discussões tributárias. A gente está sentindo que o STF quer acelerar tudo que é PIS e COFINS, né? Era até para julgar agora, por esses dias aí, novamente, por exemplo, a questão aí se as receitas de subvenção, né, aí são uma base de cálculo para PIS e COFINS, que é um tema que está afetado no STF. Tinha data que, né, para julgar novamente, acho que já estava até marcado para 2 anos, né, não teve, agora foi pautado de novo, né, mas novamente foi retirado. Então, a gente enxerga esse movimento, Felipe, do STF e do STJ querer julgar. Então, pessoal, por os advogados, a gente entende que é uma boa apostar, né? Eu já comecei aqui nessa parte que judicial, porque eu acho que é mais legal a parte administrativa, né? Eu, como advogado, a gente tem que ir para o judiciário, mas a gente às vezes fica um pouco decepcionado, né, com as decisões do STJ, STF, né? Então, mas esse é um tema que, por exemplo, nós aqui a gente sempre sugere ajuizar mandado de segurança, não tem sucumbência, daqui a pouco, claro que vai ser ajuizado aqui, né, a realidade aqui do nosso TRF4 para esses temas do ISS na base do PIS e COFINS, ou do PIS e COFINS na base do PIS e COFINS, está bem desfavorável aqui no TRF4, que é o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Mas, cara, daqui a pouco esse tema, ele é ajuizado, ele finaliza pelo STF, vai ter algum tipo de modulação, vai que a modulação é justamente a data de quando marcou a agenda, de quanto teve os embargos de declaração. A gente não sabe, pessoal, qual vai ser a data para modulação. Então, cara, tem que ajuizar a ação, né?
Então, esse é uma dica que eu dou para esses temas que a Verity calcula para a gente consegue trazer, até para ajudar para o valor inicial, dessa inicial, para também para dar uma expectativa para o cliente. E eu sempre trato aqui como uma mini poupança. A gente não deveria tratar o judiciário assim dessa maneira, porque é um lugar muito sério. Mas vai que a gente não deixa, a gente não ajuiza uma ação dessa para algum cliente e daqui a pouco o PIS/COFINS, na base do PIS/COFINS, é julgado favorável, ou às vezes é desfavorável, mas tem alguma modulação. Imagina, cara, nós vamos perder um baita de uma grana. Pensa, pessoal, 9, por exemplo, para o lucro real, 9,25 sobre todo o faturamento da empresa. É muita grana, pessoal, né? Com certeza, com certeza. E até, Thiago, não sei como você quer bolar a dinâmica, mas eu gostei dessa. A gente podia falar um pouco do administrativo, né? Bem mais legal. E assim, né? Minha opinião, né? E o que a gente percebe aqui nos usuários da Verity. O administrativo você traz um caixa, né? Mais rápido para a empresa, né? Obviamente, né? Rápido na medida do processo, né? Respeitando a legislação, todo o Perfeito. processo conservador. Mas comparado com uma ação judicial, apesar que a ação judicial, eu concordo com tudo que você mencionou, é o que a gente brinca aqui dentro. Que a ação judicial é um convite. É um convite para uma festa. Você não sabe se a festa vai acontecer, mas se acontecer, você está com o convite na mão e você vai curtir muito a festa. E tá tudo bem. Agora, se a festa não acontecer, poxa, você investiu um investimento baixo, porque daí você entra com mandado de segurança e tal, mas até eu vou deixar para você falar. É, do administrativo, como atualmente vocês vêm lidando com o processo administrativo do PIS e COFINS, até para passar a visão do escritório de vocês, ou a visão de vocês, como que vocês estão lidando aí, até para passar essa experiência para os usuários? Legal, pessoal. Sobre o administrativo, a gente tem uma equipe dedicada aí quanto a isso. A gente sabe que os temas aqui de PIS e COFINS, eles estão ao final. A gente sabe que em algum momento aí nos próximos 24 meses, essas equipes terão que se reinventar, né? Terão que se reinventar dentro do tributário. Essa é uma questão. Mas o administrativo é uma questão que você pode encantar o seu cliente, você pode encantar ele. E como que a gente faz, não só o projeto, Felipe, do PIS e COFINS, a gente faz todos os nossos projetos. E aqui, pessoal, eu não quero inventar a roda. Isso aqui é muito simples, a gente vê muitas bancas fazendo isso, auditorias fazendo essa questão. Eu gosto do combo de seguranças, né? Uma recuperação tributária administrativa, seja de insumos, seja de alguma tese, seja né, de algum tema, ela, né, se a gente vai retificar ou não, se vai ser crédito extemporâneo ou não, que a gente acha que também tem que tratar isso na sequência, que é um tema sempre está quente, né, e nunca tem solução, né, mas o que a gente faz aqui? O combo de situações. A gente soma um trabalho de planilha muito bem qualificado. A gente usa aí a Verity como start, depois como cruzamento de informações. A gente tenta trabalhar isso, né? Se a gente está falando aqui de PIS e COFINS, por exemplo, para o trabalho de insumos, a gente precisa fazer um trabalho nota a nota. Precisa receber isso para retificar? Precisa isso para fazer isso que no crédito extemporâneo? Precisar não precisa, mas assim, e se você faz o trabalho e daqui 60 dias ou daqui a 500 dias a Receita Federal lança algum tipo de comunicado para o teu cliente. Olá, bom dia, tudo bem? Sou a Receita. Então, vi que você fez uma apropriação no crédito extemporâneo ou vi que você fez aqui essa retificação. Bacana. Você pode me explicar de onde que você tirou isso? Então, a gente faz desde o início esse dossiê pensando no que a Receita vai perguntar para a gente, se é que vai perguntar.
né? Aí tem casos de empresas sortudas que rezam mais, rezam menos, né? Tô brincando aqui, né? A dinâmica da fiscalização. Eu sempre digo que nem o computador da NASA explica, não sabe se Deus como é que a Receita faz isso. Aliás, se alguém aqui da Receita tiver aí, bom dia, né? Mas isso é o lema deles. A nossa jornada, pessoal, enquanto assessores, é estar preparado. Né? Então, se a gente já está preparado, a gente precisa ter essa tabela aberta com os valores. Até vou entrar aqui num ponto. Eu, particularmente, abro as tabelas para os meus clientes, linha a linha. Tem gente que não abre, e aí tem a opinião que de cada um. Eu trabalho sempre, Riceira, mas qual é o risco de um dia você abrir a tabela para o cara e o cara assumir com o teu trabalho? Corre. Mas, cara, se eu falar para vocês que isso nunca aconteceu do cara fugir, e aconteceu uma vez do cara ver a situação, Receire, e eu não quero usar, porque eu entendi como que é. Aí, se o cara depois fez isso sozinho ou não, eu espero que não. Espero que não. Mas isso é uma outra questão. Então, a gente monta essa planilha linha a linha, a gente pega os principais itens, forma um dossiê jurídico com o nome do produto, com a jurisprudência do CARF, com solução de consulta, que a gente sabe que às vezes precisa monta, então, né, esse combo com planilha aberta. Claro que a gente vai abrindo né, as primeiras abas, são todas as questões que a gente importa da Verot, são cruzamentos que a gente faz aqui também, a gente usa também outras sistemáticas. A gente sempre fala que tem que ser uma complementariedade de informações, alguns checks para a gente ver se aquele resultado foi verdadeiro, porque não adianta a gente só simplesmente pegar o que não está sendo tributado aleatoriamente e o valor total. A gente acredita no valor da linha a linha, né, da nota a nota, porque, gente, tem clientes, um cara que chega numa gerência financeira, uma diretoria financeira aqui de uma indústria, que o grande público aqui que a Vera te atende, que a gente também tem a honra de atender, os caras são rato de Excel. Então, eu trabalho nessa questão da confiança e da transparência. E que o cara, às vezes, quando você manda para ele aquela planilha super pesada, o cara, ele vai fuçar a tua planilha. Ele pega lá né, alguma aba que tem, né, um resumo gerencial. E dele vai vendo como é que a gente montou alguma tabela dinâmica, ele faz testes para saber, porque esse cara é muito crítico. Esse é o cara que, se você errar uma fórmula, o cara te liga na hora, pô, cara, você errou aqui na fórmula, entendeu? Porque o cara é rato de Excel. Então, acho que quando você constrói essa verdade com o cliente, de combo de tabela aberta, um dossiê jurídico, formata tudo depois num PDF bonitinho, manda tudo. E principalmente, pessoal, você vai construindo o projeto. Nenhum projeto tributário, pessoal, eu acho gozado assim, que os caras fazem um projeto tributário em 24 horas. Top, e parabéns para sua dinâmica. A minha dinâmica, é o que a gente faz junto com a Verity, também com as coisas internas, cara, é construir o projeto com o cliente. Sabe por quê, pessoal? A qualidade da informação do cliente vale muito. A forma como ele escritura isso no FD contribuição vai fazer muita diferença. Eu gosto muito de tênis, né? Eu pratico, eu só perco no jogo, mas eu gosto da dinâmica do ping-pong. Cara, se você não trocar bola, cara, você não constrói um projeto tributário. Isso, se eu pudesse dizer aqui para vocês, uma das principais experiências para essas 65 pessoas que estão conectadas conosco aqui nesse momento, Felipe, como é bacana você trocar, isso te gera autoridade, o cliente gera conexão para não apenas um projeto. Você faz isso, você manda um e-mail, até o cara responder, aí tem uma reunião online com o time mais técnico, aí tem uma reunião presencial para uma questão mais gerencial, para tomar crédito. Cara, gente, às vezes isso dá um projeto de 120 dias, estou sendo sincero.
entendeu? Porque todo mundo tem compromisso, daqui a pouco tem férias, daqui a pouco tem sei lá o que, daqui a pouco tem fechamento do começo do mês. Claro que a gente queria que isso fosse 30, 60 dias, e a gente tenta honrar isso aqui, mas assim, também depende da devolução do cliente. Então a gente vai jogando tênis, vai jogando ping-pong, né? Até que quando você, talvez na última reunião gerencial, todo mundo entendeu, a gente apresenta, por exemplo, um rating do que é sinaleiro verde, o que é sinaleiro amarelo, o que é um sinaleiro laranjado, né? Que são questões que, por exemplo, a isso cada consultoria tem sua dinâmica, né, pessoal? O verde a gente coloca aquilo que está na solução de consulta, está na lei, aquilo que é o amarelo é aquilo que faz muito sentido, você tem, é muito defensável, mas o CARF oscila, né? E o laranjado que a gente coloca aqui é aqueles créditos que também faz sentido, mas o CARF ainda não entendeu. As jurisprudências que chegaram nas jurisprudências tortas no judiciário, e aí você tem que também ter esse dever de transparência, de abrir o jogo, né, para o cliente, ó, e sabe o que é o mais engraçado? É que sempre os maiores valores estão no amarelo e no laranjado, né? Então, se fosse fácil vida de tributarista, nós ia estar vendendo morango, né? Então você tem que construir, porque quando você abre linha a linha, você consegue fazer um percentual do que é verde, do que é amarelo, do que é laranjado, e você colocar na mesa. Aí, pessoal, as políticas de decisão gerencial de cada companhia. Algumas ficam só no verde, algumas ficam só no laranjado. Então, quando você faz essa dinâmica de um prazo adequado, de discussões, quando você envolve a alta gestão, entendeu? Porque é fácil também, o time contábil que se vire aqui. Cara, a responsabilidade, ainda que tenha um contador assinando pelo envio das obrigações acessórias, gente, também é da alta gestão. E uma coisa muito legal, né, até acho que já estou falando aqui demais, a gente gosta assim, tipo, de também se colocar como responsáveis, né, nessa questão aqui do crédito, né, se um dia vier algum tipo de questionamento. Então, por isso que é muito bom ter esse book, esse dossiê, ao final dessa jornada, para a gente entender de onde que está tomando, por quê? A gente manda isso no e-mail, o pessoal salva no Drive, deixa armazenado. Não que um dossiê com o timbre do teu escritório, ou do meu escritório, ou da Vert, nossa, o timbre é anti-autuações, né? E graças a Deus a gente tem quase, né, nem tem tido autuações, e isso, graças a Deus, tomara que continue assim, porque a gente tem essa postura um pouquinho mais conservadora. Mas, assim, pessoal, se um dia vier algum tipo de questionamento, daqui a pouco a equipe, né, que estava lá na empresa, às vezes, né, pela dinâmica, né, do mercado, é promovida, às vezes troca de companhias. E quando você tem isso, um material, né, esse combo jurídico, esse combo contábil, planilha, PDF, tudo bonitinho, daqui a pouco isso vai ser resgatado, pessoal. Daqui a 2, 3 anos vai ser resgatado. Aí chega uma fiscalização e pergunta: olá, tudo bem? Cadê? Por que você tomou 300 mil aqui nesse crédito extemporâneo? Qual que é? Cara, aí ninguém sabe. E daí não adianta culpar que saiu o gestor. Cara, isso também é uma atribuição da alta direção ter isso, né? Acho que essa que é uma dinâmica administrativa, né? Toda essa jornada do começo ao fim, né? Claro que é o mais a gente estava falando, né, que a monetização que é bacana, e também lembrando que quando monetiza, a gente pode ter levantado, por exemplo, 100 mil reais de créditos, mas às vezes demora para ir usando. Naquele mês, às vezes, o cliente tem uma alta compra, né, ou seja, está com bastante insumo da saldo credor, então às vezes tem que esperar. No nosso caso aqui, a gente vai faturando honorários na medida que o cliente vai utilizando, então a gente vai usando o próprio software da Verity para ajudar nas compensações, para ajudar a controlar essas questões aí. E isso aí, pessoal. Acho que temos perguntas? Bom, podem ir mandando, pessoal. Até enquanto vocês vão formulando as perguntas, até puxar um tema do que o Richeg falou, eu achei sensacional e eu concordo com cada palavra. Hoje, Richeg, até para você entender, hoje, quando a gente vai falar do software, a gente vai apresentar o software,
Muitas pessoas perguntam para a gente, quanto tempo vocês conseguem fazer um projeto de PIS e COFINS? Um levantamento de crédito, a retificação, porque hoje a Verity ela vai desde a etapa da identificação com o mapa de oportunidades, o processo o refinamento dos dados, que é, ou seja, o cruzamento, é o cruzamento que você mencionou, e aí a geração da planilha, porque nós também concordamos que você tem que ter isso linha a linha, tem que ter isso aberto, você tem que ter o histórico disso. Não existe só eu te dar um valor e falar assim, esse é o valor e siga com ele. Não, você tem que ter uma linha a linha, você tem que ter um porquê. Você tem que ver, esse produto é monofásico, é alíquota zero, é PIS/COFINS ST. Poxa, escritório, você acha que deve tomar crédito disso? Ok, tem opção. Poxa, não quero ser mais conservador, arranca tudo. Beleza, tira tudo. Então você tem que ter uma base histórica. E o pessoal sempre pergunta aqui para o nosso lado, poxa, quanto tempo o software de vocês conseguem realizar um trabalho de levantamento de crédito até o momento da retificação dentro do software? E a resposta sempre é, depende, porque depende da qualidade dos dados. Se o cliente tem dados concretos, dados que fazem sentido, o projeto flui. Com certeza o projeto vai fluir, mas é uma construção com o cliente. Você tem que respeitar as etapas. Primeira etapa, identificou o crédito. Poxa, subiu os arquivos. É, uma coisa também que eu sempre gosto muito de mencionar, e é o Felipe falando, quando você vai fazer uma boa prospecção com os clientes, uma boa proposta para o cliente, é ideal que você peça ali alguma amostra de dados, faça um mini levantamento, por isso que a gente bolou o mapa, justamente para auxiliar os escritórios nisso, e, e você consegue você consegue mensurar ali, projetar estimativas para ele. Então você já sabe até o potencial daquele cliente. E aí você faz uma boa proposta, você fala com ele e tal, fechou a proposta, fechou o cliente. Após isso, a gente vai para a etapa do cruzamento de dados. E aí é o que você mencionou. É a construção com o cliente, é o cruzamento de dados, identifiquei os itens, poxa, agora volto com o cliente, olha, esses itens aqui são produtivos, não são, são essenciais, não são, tá aqui o levantamento, esses são os usos e consumo, esses são os insumos que você por algum motivo não tomou crédito, vamos entender junto o que aconteceu. É, quando a gente vai para o contábil, fiscal é aquilo, né? É mais tranquilo, porque geralmente, se os dados estão bem estruturados, né? Um spread fiscal e um FD contribuições, você consegue ter uma informação clara. Muitas vezes, às vezes, você tem que dar uma trabalhada ali nos dados, mas geralmente funcionam bem. Mas o que é mais dolorido são os contábeis, né? Que a gente está falando de um cruzamento entre FD e um razão. E muitas vezes o razão não é muito completo, né? O razão, ele é a formação daquela conta, né? A conta tem R$ 1.000 e ali estão os lançamentos. Muitas vezes vai muito da pessoa atrás do computador como fez esse lançamento. Se ela colocou lá prestação de serviço e apertou Enter, você não tem uma abertura do que é esses R$ 1.000. Né? Então, por isso que quando a gente faz uma estimativa com razão, quando a gente pega o razão, é muito importante que você entenda as contas que estão entrando, porque a gente dá indícios, né? A Verity, quando faz essa recuperação, ela dá indícios lá para vocês, mas é muito importante você refinar esses indícios, entender o que são esses lançamentos de razão. Não vão achando, pessoal, que é só apertar um botão. Essa ideia de só apertar um botão é maravilhosa, ela ajuda, não vou mentir, afinal, eu sou da época, eu trabalho com tributário há muito tempo, então eu sou da época que eu tinha que ficar quebrando a cabeça com Excel e fazendo fórmula, e uma fórmula em cima da outra, e o Excel ficava com 500 mega, ninguém conseguia mais abrir a planilha do Excel, e hoje em dia não faz muito sentido mais. Então, hoje em dia a gente use a ferramenta como uma ferramenta estratégica. Use ela para te auxiliar, mas não crie dependência dela. Você tem que ter uma Tem que saber análise crítica. fazer sozinho. Exato, você tem que ter uma análise crítica, você tem que saber operar, você tem que saber entender o que está trazendo de informações, os dados que estão trazendo.
E isso também, pessoal, não é motivo de você não buscar esse conhecimento ou você achar que é muito difícil, eu não irei fazer. Pelo contrário, quando você começa a entender o raciocínio por trás, que é muito importante entender o raciocínio, você começa a ver que é muito claro a dinâmica. Então, quando a gente está falando de fiscal, igual eu falei, é item, item. Quando eu estou falando de contábeis, eu estou fazendo o cruzamento de um FD versus razões. Poxa, esses razões estão bem estruturados? Poxa, não está. Pede um relatório adicional para o cliente. Esse relatório você consegue vincular com o FD contribuições e aí você pega só o que você quer de serviços e coloca o slot. Essa parte da memória de cálculo, opinião do Felipe, daí o Richard pode até falar melhor, mas eu acho que você tem que ser bem trabalhada. Agora, a etapa de retificação, hoje em dia, aí é bem tranquilo, porque depois que você já sabe a dor que você teve com a construção da memória de cálculo, que você obteve, aí eu concordo que é apertar botão, porque daí você sobe lá na Verity lá, aperta o botão e ela vai seguir com a retificação, com certeza, isso daí vai ficar tranquilo. Mas você entender a memória de cálculo, você entender o projeto, você entender quem é o cliente, até um ponto que eu deixo para vocês que estão escutando a gente, que são usuários, usem o perfil. Tem um mapa na Verity, que é um mapa de oportunidades, e lá tem um perfil. Lá o software gera dashboards de quem é o seu cliente. Quem é o que o seu cliente opera, quem são os fornecedores, os clientes deles, os itens que ele vende, os itens que eu falo para vocês, é uma informação muito valiosa. E usem, porque vou passar até a palavra para o Richard, mas você ir para uma reunião, você sabendo no detalhe quem é o cliente, o setor, o que ele faz, a dor dele, qual é a operação dele, você traz uma diferença gigantesca na reunião e uma confiança do seu cliente. E aí vai surgindo mais demandas, né? É, Vou passar agora para o Richeg aqui também para não roubar muito tempo. Pessoal, quem tiver dúvidas, vão mandando no chat, vão escrevendo no chat e eu vou lendo aqui para o Richeg, tá? Os microfones eles ficam por ser um evento webinar, microfone e câmera não é habilitado, tá? Então escrevam no chat, eu vou lendo aqui, tá bom? Olha só, você falou dessa questão da criticidade, pessoal. A tecnologia, ela ajuda, acelera, cruza aquilo que a gente fazia. Aí é para quem nasceu na década de 80, aí para quem aí usava o depara do Excel para, nossa, cara. Então, a tecnologia ajuda, mas nada substitui, pessoal, a sagacidade e a criticidade. Não é a ferramenta que está errada. Às vezes, pessoal, é a forma que o cliente escritura, a forma como ele contabiliza. Então, às vezes, a forma como ele contabiliza num mapeamento de oportunidades pode dar distorcido para mais ou para menos. Olha só, a gente estava fazendo aí uma revisão de PIS e COFINS para uma empresa, aqui para uma transportadora de encomendas e de cargas, que ela trabalha muito com a questão dos representantes comerciais. Né? É uma discussão aí, se é crédito ou não, tem a questão jurídica aí, e a empresa queria saber quanto que daria de crédito, quanto que daria 9,25, e ela paga bastante, né? Até o momento a empresa ainda está, ela ainda não disse se quer, embora é um valor bem razoável. Mas olha só, eles, você veja, é uma nota aí de prestação de serviço, do jeito que eles estavam colocando na classificação contábil, não estava numa primeira análise. Então, você tem que achar outras contas contábeis, outras despesas para você entender. Então, não é só pegar uma conta contábil, achar o total. Cara, que coisas que a plataforma traz para você, mas se você também não sentar com o cliente, não entender, às vezes falar essa mesma... Cara, mas qual conta contábil que você está falando? Outra coisa que eu acho bem essencial, Felipe, no projeto de PIS e COFINS, principalmente para indústrias, pessoal, tem que fazer uma visita, né? Não é obrigatório, não é isso que vai salvar
um projeto, não é isso que vai evitar um questionamento. Mas, cara, pega aqueles principais itens que você entendeu. Opa, não estão tomando crédito. Vamos ver se está aí, né, como você falou, né, às vezes que está classificado como uso e consumo. E vamos visitar a fábrica, vamos falar com o gerente de indústria. Gente, além de você entender, entrar na cabeça nos números da empresa, eu posso lhe garantir de que o cliente vai ficar muito feliz quando você visita a operação dele, você conhece mais, você se conecta para mais outras coisas, e o teu estudo que eu falei lá, aquele combo de planilha, um dossiê jurídico, você pode até colocar em alguns itens, olha, esse item aqui que a gente identificou, ele é essencial e relevante, por causa disso, está aqui a foto, conversamos com o gerente de produção que explicou que esse produto, ele é trocado para essa máquina, e sem essa máquina a gente não consegue fazer esse corte, e esse corte está aí no produto, por exemplo. Esse é o tipo de situação, gente, que gera uma segurança na tomada de decisão, e é o tipo de questão que, se um dia for levado para o CARF, espero que não, mas se um dia for levado para o CARF, cara, a tua defesa já está pronta, entendeu? E vamos ser sinceros, o CARF é um órgão que se baseia muito em provas, entendeu? O CARF fica falando de questões jurídicas, com certeza, é um oráculo da questão jurídica, mas assim, cara, tudo vai depender de prova. Se você faz um levantamento de créditos na primeira linha rasa, o CARF ou uma autuação te quebra as pernas na primeira embate. Com certeza, com certeza. Bom, aqui a gente já tem algumas perguntas. Eu vou começar com a da Natália Andrade. É possível compensar débitos próprios, IR e INSS? Epa, peraí que subiu, desculpa, pessoal. É possível compensar débitos próprios, IR e INSS, com créditos de PIS e COFINS? Compensação cruzada? Tá no mudo. Opa, vamos lá. Natália, boa sua pergunta, né? Por muito tempo a gente teve essa questão aí dos sistemas fazendários e do sistema previdenciário. O sistema fazendário, né? Puxa, esqueci o nome do órgão que cuida aqui, puxa, que me fugiu o nome. Tinha um tempo que não era possível, mas aí, principalmente, aí com o advento do e-social, a partir de 2018, 2019, é possível, sim, a compensação da cruzada, né? Você tem que fazer algumas questões um pouquinho mais chatinhas para vincular lá na compensação aqui mas é possível sim, Natália. Se você quiser fazer mais um esclarecimento, mais alguma pergunta, calma. Hoje é possível, mas se você, por exemplo, está recuperando PIS e COFINS de uma ação que transitou em julgado agora, mas se refere a PIS e COFINS lá de 2015, por exemplo, e que transitou em julgado agora, uma boa observação que eu trouxe. Lá na época não tinha compensação cruzada. Então significa que esse débito fazendário que você levantou de PIS e COFINS, ele só vai pagar débitos fazendários. Então, se for nesse caso aqui, nesse exemplo que eu dei, ele só vai pagar PIS, COFINS e IRCS, não vai pagar INSS. E também é verdade o contrário, se for uma recuperação judicial, que você faz uma habilitação de anexo 5, ou sai um despacho homologatório, lá, de INSS lá de 2015, você só vai pagar agora, você só vai conseguir usar com o INSS. A compensação cruzada é uma realidade de 2018, 2019 para frente, pessoal. Com a entrada do e-social, né, Richelle? Perfeito. Perfeito. Então, até se a empresa tiver o e-social ativo em 2018, você já começa a fazer a cruzada, né? Vamos para Daniele Alves. Se a empresa tiver crédito de PIS e COFINS no final de 2026, como devemos proceder? Boa pergunta. Entro com processo administrativo de restituição ou poderei ainda compensar em 2027 em diante? Vamos lá. Olha só, Daniele.
vai depender qual que é o porquê que você está apurando o saldo credor, né? Precisa entender. Se a gente está falando, olha só, a gente tem, né, agora a migração para a reforma tributária. Se você primeiro, você tem que entender se lá em dezembro de 2026 você vai ter saldo credor. Precisa entender, é saldo credor de exportação? É saldo credor porque você comprou muitos insumos, comprou muitas mercadorias e sobrou, que é uma questão aqui da própria lógica. Se for nesse caso aqui, por exemplo, que né, naquele mês que sobrou saldo credor, este PIS e COFINS, você não pode, hoje e nem sempre, você não pode simplesmente homologar, né? E se sobrar esse PIS e COFINS, o que a gente tem recomendado para os clientes, né? Isso não está escrito em lugar nenhum, fazendo a leitura com a reforma tributária. Primeiro, não deixe para registrar esse saldo credor só em dezembro de 2026. Eu entendo que se você tem direito, né, seja por algum dos motivos que você acha, faça a retificação, que você consegue pagar com outros tributos, ou se não for o caso, faça o crédito extemporâneo, lance ele, desde que você tenha esse dossiê, né, do porquê, que lance ele como um crédito extemporâneo. A legislação fala que esses créditos eles poderão ser compensados com o IVA na transição, mas me parece que serão pagos em, se não me engano, 140 meses, que é o prazo para você usar na transição da reforma tributária. Eu preciso só achar aqui o artigo da Lei Complementar 214 que fala dessa questão. É 140 ou 240 meses. Particularmente, esse prazo eu acho totalmente inconstitucional. É um absurdo. Então, em resumo, você vai poder usar esse saldo de PIS e COFINS para um dia você pagar IVA, IBS e CBS, mas do jeito que o governo quer. Eu entendo que as empresas precisam deixar os estoques dentro, desde que seja lógico e desde que esteja dentro da lei, fazer esse lançamento extemporâneo, acompanhar como que vai ser, por exemplo, isso na regulamentação por lei ordinária da reforma tributária, e se for o caso, entrar com ação judicial. Eu sou advogado, eu já militei muito aqui no contencioso, milito ainda, né, mas a gente às vezes escapa, mas eu acho que esse é um tema que a gente vai ter que judicializar e ver o que vai dar, porque você recuperar em muitos meses é saldo escritural, não atualiza, né? Vai ser consumido aí os efeitos da inflação. Um exemplo, por exemplo, eu sei que o nosso webinar é sobre PIS/COFINS, mas eu faço um paralelo, Dani, com o ICMS. O ICMS, aqui no Paraná, a gente tem a habilitação via Siscred. É uma habilitação que o governo ele carimba dizendo que está certo. Essa habilitação que o Siscred faz é uma habilitação válida para usar como créditos, depois lá com IVA, ou simplesmente o saldo credor CMS ou saldo credor de PIS e COFINS? São dúvidas que, né, no meu entender, ainda não está claro, né, de como que a gente vai poder usar. Mas entendo que a gente vai ter que ficar muito atento e não deixar só para dezembro de 2026. E colocando desde já, fazendo a leitura do mercado, às vezes aquele crédito vai que às vezes aquilo que está já no teu crédito extemporâneo há um pouquinho mais tempo passe, ou eventualmente venha uma jornada nova. Então, para os créditos PIS/COFINS, precisam passar por uma validação XYZ na Receita, que ainda não tem isso. Não sei se você concorda, Felipe. Não, concordo com tudo que você falou. E principalmente não deixar para 2027. Eu acho que é o mais importante. Afinal, a gente tem aí, vão ser, na verdade, 16, 17, são 18, a gente tem 18 meses aí, né, até o final do ano, vamos colocar assim, para a gente fazer os pedidos, fazer agora. Pessoal, um levantamento de crédito de PIS/COFINS ou uma análise ali nos 1.100, 1.500 para você solicitar um ressarcimento,
se você começar hoje a oferecer para os seus clientes, vai ter uma curva, sim. Não, tem aqueles clientes que já estão mais cientes, que eles vão falar assim, opa, legal, quero conversar sobre esse projeto. Tem cliente que vai entrar numa curva que é normal. Normal. Difícil você fechar um projeto tributário no mesmo dia que você conversa com o cliente. Existe. A não ser que você já tem uma certa afinidade com ele, mas existe ali uma dinâmica, falar com a diretoria e tudo. E então, se você começar a falar com seus clientes agora, por isso que a gente está falando, fale agora, para você não ter essa dor no futuro, né? Por isso que eu achei muito legal a pergunta da Daniele, porque realmente é um processo que acho que todo mundo vai passar juntos. A gente vai aprender muito junto nesse como que vai ficar essa dinâmica ali em 2027. Mas para que esperar, né? Vamos facilitar, né, nosso trabalho. Nosso trabalho já é tão difícil, né? Jaqueline, a Verity tem um relatório de memória de cálculo dos casos da exclusão do ICMS-ST na base do PIS/COFINS, do ICMS, onde mostra o valor antigo com crédito? Sim, Jaqueline, essa daí eu posso responder. Sim, a gente tem, sim, tem relatório, gera memória de cálculo, gera item tanto da exclusão do ICMS, que é uma tese até aqui para nós aqui acaba antiga, né? A gente já está o software até quando a gente foi para o mercado, a gente já tinha essa tese dentro do mercado e, e a gente conseguia fazer todo esse trabalho, tá? Então sim, o software ele consegue gerar para vocês. E sobre o ICMS-ST, o software também gera. A gente tem hoje em dia duas metodologias ativas e tem uma terceira entrando agora. Quando eu falo metodologia, a gente sabe que esse tema é um tema polêmico, né? Existe a metodologia da PGFN, existe a metodologia que o mercado utiliza, e existe N metodologias que cada escritório vai aplicando. Então, a gente trouxe ali as metodologias de mercado para que vocês entendam, vejam, explorem, e, na meu ver, a gente teve até um webinar há algumas semanas atrás sobre esse tema do ICMS-ST. Aí até encorajo vocês a assistirem, tá bom? E porque é um tema polêmico. Mas a gente tem sim, tem memória de cálculo, inclusive tem retificador, tá? Então, para quem está fazendo, quem está trabalhando com exclusão do ICMS-ST, quem está querendo esse tema, a Verity também já oferece a retificação desse tema. E a gente, por um modo muito conservador, a gente criou dentro do 670, tá? Para deixar o negócio bem redondo. E até antes de finalizar, Jaqueline, além do PIS e COFINS e desculpa, além da exclusão do ICMS, do ICMS-ST, a gente tem outras exclusões na base que é muito importante vocês verem. A gente tem o DIFAL, a exclusão do DIFAL, do PIS e COFINS, que já entrou agora também na plataforma. A gente tem a exclusão do pedágio do PIS e COFINS. A nossa plataforma, atualmente, ela está sendo bem pioneira nessa parte de recuperação de crédito, pensando no PIS e COFINS, justamente porque a gente sabe que tem esse prazo, né? Tem uma vida útil o PIS e COFINS, essa é a grande verdade. O que o Receber falou no início do nosso webinar é verdade. O PIS e COFINS existe uma vida útil que está bem próxima ao fim. Então a gente está trabalhando fortemente em PIS e COFINS, claro, os outros impostos não pagam. ICMS, IPI, a gente continua trabalhando, continua colocando novas coisas, e reforma tributária, a calculadora da reforma tributária, a gente vem com carga total. Mas é muito importante, sim, a gente até te avisar isso, tá? O Daniel fez um elogio, vou ler até. A visita ao processo Fabril gera muita conexão e confiabilidade junto ao cliente. Em meio de um mundo de reuniões online, infelizmente está cada vez mais raro. Parabéns por trazer essa visão. Poxa, Daniel, muito legal o seu feedback e eu concordo com o Ittier. No início da minha carreira, né, eu sempre fui de Big Four e a gente a gente meio que a gente se hospedava no cliente, na verdade. A gente, para fazer projeto tributário, a gente ia até ele, a gente usava o staff dele, a gente ficava na sala dele e a gente passava o A projeto lá. sala que de reunião, todo mundo lá ficava 3 dias, 2 dias rodando. Claro que é uma época que a tecnologia era bem menor, mas eu também já fiz dessa jornada de acampar.
Exato. Tinha vezes que você ficava numa salinhas meio que improvisadas, né, Richie? Aham. Era Ficava. o que tinha, era o que tinha, né? Era o que tinha, mas hoje em dia eu também compartilho a visão do Richie. Eu acho muito importante vocês conhecerem o processo Fabril, porque conhecendo o processo Fabril, automaticamente você começa a observar os itens que ele não toma crédito, você começa a falar assim, poxa, isso aqui é essencial, e ele não está tomando. Isso aqui realmente faz sentido ele não tomar. Então, é bem legal essa dinâmica, é bem legal essa visão, viu, É, Richie? Bem e, legal o que você trouxe. e olha só, Felipe, é claro que a gente sempre está com um olho em oportunidades, legal, mas às vezes você vai ver, cara, e às vezes só de você confirmar um crédito que o cliente já está tomando, ou seja, não vai ter base de cálculo com honorários. Mas, cara, você chega lá, o cara já está tomando aquilo e a não ser que ele peça, né, uma legal opinion, alguma coisa, às vezes é alguma coisa um pouquinho mais complexa, mas for alguma coisa um pouco mais normal e você tá com ele, cara, até vi que aquela bobina, que aquela resina, que aquela cola que você usa, aquela fita que você troca constantemente, você já tá tomando, cara. Então, veja só, se você já está tomando aqui dessa fita, que tem uma base de cálculo maior, aliás, parabéns, talvez, olha só, esse mesmo conceito dessa fita também está em outros itens. Você traz uma experiência prática para o cliente, que o cara te dá um joinha assim, o cara, meu, derrete, cara, derrete. Você está um CFO acompanhando esse projeto, tenho certeza que o cara vai. Porra, essa equipe é detalhista. Com certeza, com certeza. Você já traz outra visão para o projeto, né? Vamos lá. O Rodolfo. Aqui, pronto. O Rodolfo. Pessoal, como identificar possíveis erros na escrituração de cliente que acabam afetando os resultados, itens trazidos pela plataforma Verity? Qual seria a base perfeita em termos de documentação de cliente para iniciar a marcação dos itens? Parabéns, Itieri e Felipe, pelo webinar. Rodolfo, muito obrigado, viu? Itieri, quer falar um pouquinho? Quer que eu falo? Show. Vamos lá. Rodolfo, hoje em dia, a marcação de itens da Verity, como é que a gente faz? Ele usa como base o SPED fiscal, então ele vai olhar os 670 dos itens trazidos no SPED fiscal, em paralelo os 670 trazidos pelo FD Contribuições. A gente tem um plus dentro da plataforma, porque a plataforma não é como o tributário não é totalmente consolidado, a gente também olha C190, por acaso, por exemplo. Porque muitas vezes o cliente escritura uma parte no 670 e está tudo bem, outra ele escritura lá no 690, que é um registro consolidado de créditos. Então a plataforma já tem a inteligência de olhar os dois blocos, não só eles, tá? Eu estou dando exemplos, mas são blocos onde tem possíveis créditos. Então a plataforma já tem essa inteligência por trás de olhar e trazer o raciocínio. O que pode afetar? Qual que é o problema disso? A plataforma ela usa cruzamento de dados e muitas vezes são poucas vezes ou raríssimas vezes, mas a gente tem que entender. O cliente escritura o código de item A no SPED fiscal, em paralelo no FD contribuições e ele entra como B. E aí temos um problema, porque a gente tem uma entrada A no SPED fiscal, por exemplo, o meu mouse. Dá um exemplo do mouse. O mouse entrou como item A no SPED fiscal e o mesmo mouse, com a mesma nota, o mesmo valor, tudo, entra como item B. A plataforma tem alguns indicativos te mostrando isso, tá? Ela consegue trazer essa informação, mas isso é um exemplo de itens que podem gerar erros, tá? Então é muito importante a gente entender um depara. Muitas vezes também o cliente ele tem de um lado uma escrituração no SPED fiscal que não está uma base completa, né? Por isso que é muito importante você fazer um cruzamento com o XML. Tem um menu na plataforma, não sei se vocês utilizam, mas fica a dica, que chama Compliance. Esse Compliance ele traz um menu de XML versus SPED fiscal para o ICMS. E lá a plataforma consegue até mapear para vocês quais XMLs ele não te encaminhou por algum motivo, ou quais XMLs ele não carregou para o SPED fiscal. Então é muito bom vocês fazerem um compliance e entenderem.
Outro possível erro, né? A plataforma, ela traz lá os 6070, ela traz lá a estruturação do FD contribuições para vocês, tá? Mas a plataforma está mexendo no registro 6070, como exemplo que eu estou dando. Então é um registro específico, tá? Muitas vezes o cliente ele escriturou esses créditos num bloco F, tá? E aí eu estou cruzando SPED fiscal com FD contribuição, item. Porém, você sempre tem que dar uma olhada no bloco F, porque muitos clientes fazem o erro, cometem o erro de escriturar itens consolidados no bloco F. Então, por exemplo, ele olha lá, ele fala assim: poxa, eu não tomei crédito do mouse. Eu vou. Quantos mouse eu comprei no mês? Comprei 30. Ele vai lá no bloco F, ele faz um ajuste de 30 mouses. E sem referência, sem nota, sem código de item, sem nada. Ele simplesmente ele fala assim: opa, come bola. Então, e isso são coisas que só entendendo a massa de dados do cliente vocês vão interpretar, porque isso nem a plataforma consegue cruzar assim de imediato. Claro, ela vai trazer abertura para vocês, ela vai trazer quem é o bloco F, que o cara está lá. Pela plataforma, vocês conseguem tirar todas as dúvidas possíveis, tá? Mas é muito importante tomar esse cuidado, tá? Porque o resto da plataforma faz bem, vamos dizer assim. Tiago, não sei se você quer complementar. Tá no mudo, tá no mudo. Ops, já acabou a pandemia e ainda não aprendeu a lidar com o microfone. Não tá fácil aqui. Olha só, pessoal, a qualidade da informação é rei, entendeu? Então, nessa jornada como consultor tributário, pessoal, a gente tem a honra de estar com pequenas, médias e grandes empresas. E a gente vê erros de classificação, erros na entrada da empresa, que faz diferença numa recuperação de PIS e COFINS, pessoal. Que foi o item foi cadastrado errado, assim, pessoal, às vezes aquele júnior, aquele equipe lá, claro que depende de cada tipo de organização aí, o pessoal que está na entrada, que está fazendo o registro das mercadorias, um bom treinamento faz com que numa hora dessa a consolidação dos relatórios gerenciais fique tudo mais fácil, entendeu? É por isso que tem que treinar todo mundo, tem que treinar desde, às vezes quando vai fazer uma varredura que de PIS e COFINS, às vezes o erro de classificação começa na hora que o cara lá dá o enter para dar entrada numa nota fiscal de entrada. Isso faz muita diferença, né? Você ter essa densidade e também, olha só, alguns cases aí que você falou que a plataforma ela identifica, mas como você falou, tem que entender a massa crítica da empresa. A gente fez um projeto, pessoal, para recuperar a exclusão do ICMS ST, né? Aí da base do PIS e COFINS. Essa é uma questão que você tem que olhar entradas e olhar saídas, né? É um cálculo que dá para fazer simples, mas também a Receita Federal ainda ela não disse o jeito que ela quer, né? A gente tem algumas expectativas, a gente tem algumas questões que for, né, de governança para fazer, mas olha a situação que eu trago aqui. Às vezes não era esse exemplo, mas estudando esse aqui, né? A água, né, que é um produto com ST, ela, ela entrava em fardos, mas a saída é individual. Então, como é que você vai pegar e apropriar o preço que está numa nota fiscal de entrada aí com 10 fardos, né, e num volume diferente da entrada e um volume diferente da saída, né? A gente precisa ser criativo, desde que a gente use uma lógica, desde que use uma proporção, entenda como que isso vai impactar no crédito, se é maior, menor, a gente tem que ter muito cuidado, discutir com o cliente, né, faz toda a diferença. Com certeza, com certeza. Vamos lá. Próxima, o assunto mais
Assunto muito interessante, a Fabiana. Assunto muito interessante, parabéns pela explanação. Estamos de luto contra o PIS e COFINS. Vamos aproveitar as novas oportunidades. Sim, é triste, né? Ah, é difícil pensar que não vai ter mais, mas a gente está caminhando com um modelo bom. Eu sou super pró-reforma, acredito que a gente vai ter muito trabalho aí, nós tributários, pela frente. Eu acho que a gente vai ser um cientista de dados muito importante aí para as empresas, né? Hoje a gente já é uma profissão valorizada, acredito que vai se tornar cada vez mais. O Luciano. Bom dia. A IN 2264 de 2025 trouxe diversas alterações para a apuração de crédito, quanto para a exclusão da base de cálculo das contribuições para o PIS e COFINS. Qual o impacto da recuperação de créditos? Obrigado pelo webinar. Quer falar um pouco, Rogério? Tá. Posso falar assim, né? A Iene, ela é bem recente, né? Ela consolida muita coisa. Eu te confesso que ainda não consegui traduzir ela inteira. A gente está numa dinâmica aqui de estudar ela. Eu sei que algumas questões de base de cálculo foram melhoradas. Tem muita questão de atualização, tem questão de perce, tem questão de subvenção, algumas coisas que ela traz alguns apanhados um pouco com delay, assim, sabe? É muito difícil você fazer a leitura dela sozinha, né? Você tem que fazer, né, a leitura dentro do artigo que está, né? E sobre a base de cálculo, tem alguns itens que eu não lembro de cabeça agora, né, Luciano, mas eu sei que alguns itens foram adicionados para você excluir da base de cálculo, seja porque está em solução de consulta com CIT, seja porque já teve algum tipo de parecer aí normativo da PGFN consolidando algumas questões de essencialidade e relevância, né? Mas com certeza essa atualização legislativa é determinante, porque às vezes amplia não, ao meu ver, e pelo que falaram, não ampliou muita coisa, mas sempre traz essa questão, poxa vida, então você ampliou para mais alguma questão, também pode ampliar para esse produto que não está tão claro, mas é um pouco parecido com o meu. Então a gente tem que estar acompanhando com toda certeza essas instruções normativas. Lembrando, né, Luciano, que o fato da IN trazer dá uma segurança para alguns itens, e o fato da IN não trazer é que entra, né, as oportunidades, né? Porque se a gente achar que a receita, se o teu cliente quer tomar crédito só daquilo que está em IN, em solução de consulta COCIT, é uma visão super conservadora, é uma visão de muitas empresas, a gente também a nossa visão para alguns temas, inclusive, mas acaba sendo muito restritivo, muito restritivo. Esse também que é o bacana também da reforma tributária, né? Essa base ampla assim, gente, você, por exemplo, pegar o tema 779, né, do STJ, que pegou a questão da essencialidade e relevância. Cara, os caras ficaram discutindo o sexo dos anjos, assim, uma decisão muito importante para o meio jurídico, mas que traz mais um conceito para como tomar decisões, né? Então, e no dia a dia prático tem que ter um pouco de coragem, desde que você está ambientado com um software que faça as coisas, desde que você tenha né, um relatório que é gerencial. Eu não sei, Felipe, se você sabe de algum crédito que teve a base de cálculo aumentada para tomar 9,25? Não, não, não. Por enquanto não. A gente também está estudando a IN, tá? Para efeito de recuperação de crédito, não vi muitos impactos, porque o conceito continua. A gente sempre teve. Bom, existe, claro, os faróis de risco alto, amarelo, vermelho. Até na própria plataforma a gente traz esse risco, né? Esses faróis. Vocês podem perceber que alguns faróis alteraram, né? Então, por exemplo, vou trazer um exemplo. é, um exemplo assim, bem clichê, né? Benefícios em convênios, vale transporte de funcionários. São temas que
que realmente hoje tem que são muito delicados, depende muito das empresas, do setor. Então, são temas que ali são debatidos. Mas, na minha opinião, tá, da iene em si, olhando a iene, eu vinculo muito ainda com o processo de essencialidade. Eu não sei se é porque o PIS e COFINS teve umas bastante alterações nos últimos anos, né? Mas eu ainda não consigo olhar a iene e não pensar em essencialidade, né? Ela mesmo conduz o assunto assim. Não sei a opinião do Felipe, eu não sei se todos concordam, mas eu sinto que boa, até o Richard mandou aqui. Eu sempre vinculo muito a essencialidade, igual o exemplo que você mencionou, né? Então, eu de verdade gosto muito de pensar nisso, né? Mas aí é o Felipe, a interpretação do Felipe. Eu também entendo que quando você está fazendo um trabalho de recuperação de crédito, não é simplesmente, de novo, né? O que a gente vem falando aqui, não é simplesmente fazer um bom levantamento, e sim ter um embasamento, ter um porquê, mostrar para o cliente, trocar essa ideia com o cliente, ser transparente com o cliente. Mas, na minha opinião, Luciano, eu não vejo que limitou a recuperação de créditos, não. Eu vejo que você tem mais uma iene favorável para você conversar com o seu cliente e abordar ele, tá? Limitar já está limitado o próprio conceito de insumo, ainda que foi um pouco melhorado pelo julgamento em recurso repetitivo pelo STJ, né? Mas ele trouxe mais um elemento de interpretação, né? A iene, aí dei uma rápida bugada aí, pessoal. Achei um artigo aí do professor Calcini. Um abraço para o professor Fábio Calcini, um monstro aí de PIS e COFINS, e acho que também que é de Campinas, né, Felipe, Sim. né? O Calcini é uma pessoa muito generosa, um cara 10, assim, sabe? Sempre tem artigo dele bom aí no Migalhas, ou no Jota, ou qualquer coisa no Valor Econômico, tá o nome lá do Calcini, né, mano? É um âncora aí para PIS e COFINS, né? Então, aí, essa questão, olha só, ela está reconhecendo agora a questão como dedutíveis, ou no Vale Transporte, concedido aos empregados, o transporte contratado para deslocamento de pessoal, né, que, assim, né, se eu pudesse pegar uma placa, assim, eu já sabia, nós já indicávamos isso, porque gera uma sinalização do CARF, gera uma sinalização de essencialidade, né, para você ver, pessoal, que como há um delay legislativo, desculpa, há um delay normativo da Receita de algo, cara, que já era defensável há séculos. Beleza, agora esses itens eles acabam migrando, né, na minha interpretação, pro sinaleiro verde, verdíssimo, né, mas eles sempre foram bons, né, então para você ver, cara, como tem aí toda aí essas questões, né. E aqui está colocando, pessoal, por exemplo, o Vale Transporte. Olha uma discussão aí para o pessoal que ainda está na live, ainda quase 50 pessoas, um número expressivo. Olhem a questão do vale alimentação. Aqui a gente fala que o que foi permitido agora é o vale transporte. Ufa, eu já sabia, e eu já indicava como é, um crédito muito factível, muito defensável, né? Mas, cara, olha o caso do vale alimentação, que é uma discussão agora um pouquinho mais jurídica, né, conceitual, filosófica. Cara, o vale alimentação, ele está normatizado dentro de convenções coletivas do trabalho da categoria em que está relacionado àquela empresa e seus respectivos funcionários. Ele é obrigado a pagar, não por determinação legal, mas por conta de uma normativa trabalhista, de um acordo do sindicato. Ora as bolas. Há uma decisão do STF, e eu não lembro o número agora, porque eu não sou bom de gravar os números das decisões. Acho engraçado quando o advogado fica falando de números e legislações, mas eu prefiro focar mais a parte prática, que fala o seguinte, Felipe, que isso foi num contexto trabalhista, não num contexto tributário, que a CCT, a Convenção Coletiva de Trabalho, tem força de lei entre as partes.
Ora as bolas! Se para fins trabalhistas a CCT tem força de lei e dentro da CCT está dizendo que o vale alimentação é obrigado para a empresa, se é o sindicato, dá-lhe multa, dá-lhe aplicação de outras coisas. Ora as bolas, se tem força de lei, não é um crédito decorrente de lei? Cara, deveria ser. Para mim, é óbvio que isso é um crédito totalmente essencial e relevante. Mas, gente, a instrução normativa, mesmo com a atualização, não trouxe esse direito de maneira expressa. Deveria trazer, né? Mas eu entendo que esse que do vale alimentação ele é bem discutível, ele tem uma baita de uma defesa, mas ele ainda não está no sinaleiro verde. E o Luciano colocou aqui também a questão aí do efeito das ações judiciais. Eu sei que você que está conduzindo, e Felipe, mas já tomo o gancho aqui que o Luciano Imagina! colocou. Luciano, eu acredito muito nisso. Se não tem gente cutucando no judiciário, se não tem gente brigando no CARF, não mudam as coisas. É isso aí. O papel dos juristas, isso não é só papel dos advogados, é papel também dos contadores, cara, que estão no dia a dia. Às vezes, o que está com delay saindo no Diário Oficial, né, por esses dias, a discussão normativa, é sinal de brigas do passado, cara. Então, parabéns aos envolvidos que não desistem da ação judicial. Com certeza, não, eu concordo, concordo. É um tema polêmico e importante, né? Mas tem que ser dito. Essa é a grande verdade. Pessoal, temos mais dúvidas? Vamos lá, estamos caminhando para o encerramento. Até também vou agradecer o Luciano. Pronto. Bom, vou dar como encerrado. Espero que todos vocês tenham gostado. É um tema que a gente poderia, acho que, conversar a manhã toda aqui, que ainda ia surgir dúvidas. Mas antes de passar para o Ritieri, um recado que nós do time Verity gostaríamos de, né, passar para vocês é que conte com a gente nessa jornada aí até 2027. Acho que a gente vai ter muito, muito tema para conversar, muito tema para discutir, muita coisa para aprender juntos. E conta com a gente para ser esse caminho de ser menos doloroso, vamos dizer assim. Conte com uma tecnologia. Hoje em dia as coisas estão sempre migrando para a tecnologia, estão sempre cada vez mais. A gente tá vendo aí até o split da reforma tributária, isso mostra o potencial da tecnologia. Então, utilizem, conversem com a gente e contem com a gente, tá bom? Agradeço a presença de todos, Richelle, vou passar a palavra para você, mas novamente agradeço pela presença, foi super legal o bate-papo, foi muito bom, né? Tendo sua visão aqui, eu acho que muito importante, e você tocou nos pontos muito legais. Então, parabéns pelo webinar e muito obrigado pela presença, viu? E aí, pessoal, um bom dia a todos. Obrigado, Verity, que legal participar. Pessoal, estamos na luta, né? Aí vem a reforma tributária, vai zerar o game para todo mundo. Tributarista de 30 anos vai ter a mesma solidez e mesma experiência com reforma tributária com tributarista de um mês. Então, tem que ler a Lei Complementar 214. É uma leitura chata, né? Mas também não pode esquecer dos créditos de PIS e COFINS, tem muita coisa boa, ajuizar as coisas que estão, né, no sinaleiro amarelo, laranjado, daqui a pouco vira positivo e você ganha uma grana aí por teus clientes, né? Então, pessoal, a gente está aqui na jornada do tributário, mas correndo também com muitos desafios, e que bom que a gente está junto aqui com a Verity, também caminhando junto. Obrigado por todas as perguntas aí, Luciano, Daniele, que interagiram muito bem. Foi bem legal. Perfeito, pessoal. Então, muito obrigado pela presença de todos. Vou encerrar e conte com a gente. Tchau, tchau, pessoal. Bom dia. Tchau, tchau. Até mais.